Hello, Caio, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do Inglês com a Lives. O Inglês com a Lives é um projeto muito especial para mim que eu criei com meu queridíssimo chefe Wellington Matheus. E agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como que vai funcionar essas aulas. O Inglês com a Lives iria funcionar da seguinte maneira: vão ser várias videoaulas de no mínimo 10 minutos ensinando inglês básico até inglês de conversação. Para ajudar quem quer aprender aquele pouquinho de inglês, mas não quer comprar um curso. A Teacher Live está aqui para isso. Na primeira aula, eu vou ensinar algumas coisinhas do inglês básico. Verbo to be, no present tense, que é o tempo verbal presente. Greetings e basic questions. Os greetings são como se fosse você, como se fosse não, são cumprimentos, né? Como se você vai cumprimentar alguém. Basic questions são as perguntas básicas do inglês, mas eu vou me aprofundar mais nesses assuntos no decorrer da aula. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao conteúdo, você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou você também pode me mandar uma DM no Instagram. Meu Instagram vai estar no final da aula, beleza? Enquanto os slides passam, eu vou ficar aqui nesse cantinho, falando com vocês, explicando o conteúdo da aula, para vocês conseguirem ver os slides e ver a Lives. Acho bom também, antes que a aula comece, que vocês peguem um lápis, uma folha, para você poder anotar alguma coisa, caso não tenha nos slides. So, shall we begin? Para começar a nossa aula, eu vou passar para vocês algumas dicas de greetings básicos que são bem usados entre os nativos. A gente vai começar com os informais. A gente vai começar com a base, né, dos greetings, que são o hi e o hey. Aí para a gente montar o nosso greeting como se fosse um lanche do Subway, a gente vai usar tipo o hi como base e a gente vai acrescentando coisas. Por exemplo, hi, what's up? Hi, how are things? E hi, what's going on? Esses são os greetings informais. E a gente também pode usar o hey, que o hey é mais quando você, tipo, quer chamar a atenção do seu amigo, sabe? Tipo, hey, what's up? Hey, how are things? Hey, what's going on? Então, tipo, os informais são bem fáceis de falar. E eu vou passar mais uma vez para ver se vocês conseguem pegar certinho a pronúncia. Hi, hey, what's up? How are things? E what's going on? Agora a gente vai pular para os formais. Eles são um pouquinho diferentes, mas nem tanto, então não precisa se preocupar. Os formais só tem um tipo de base, que é o hello. E, gente, esse negócio de base eu inventei, tá? Teacher Lives criou essa base de informação para vocês, para a gente conseguir ter uma aula mais, como posso dizer, mais facinho de entender. A gente vai usar o hello de base, aí para a gente acrescentar, tem mais coisas, né? Hello, how are you doing? Hello, how are you? Hello, good morning, good afternoon, good night, good evening. Eu vou explicar por que tem 4. Tipo, como assim tem 4, só tem manhã, tarde e noite? Evening é madrugada? Não, evening não é madrugada. Evening também é noite, é que nem o night. Só que evening a gente fala como quando a gente quer receber alguém, tipo, no começo da noite, quando a gente quer cumprimentar alguém. E o night a gente usa como despedida. Tipo, good evening é como se você quando você está recebendo alguém. Tipo, quando aquele apresentador da Globo, sabe? Quando ele fala boa noite, Jornal Nacional. Então, se ele falasse inglês, ele falaria good evening. E o good night é como se ele estivesse encerrando o jornal. Entenderam? Agora a gente vai. Desculpa, gente, eu vou falar de novo para vocês conseguirem pronunciar certinho. Hello, how are you doing? How are you? Good morning, good afternoon, good night, good evening. Fechou? Vamos para o próximo assunto, então. O próximo assunto vai ser o querido verbo to be, que muita gente odeia, mas eu particularmente não consigo odiar o verbo to be, porque ele é, ele é um queridinho do inglês para mim. Nessa aula a gente vai aprender o verbo to be no present tense, que é o presente, o verbo verbal presente, o tempo verbal presente, o verbo verbal, assim como eu mencionei no começo da aula. Para vocês conseguirem aprender de jeitinho mais fácil, eu vou passar umas diquinhas para vocês. Começando com a tabelinha. I am, you are, he is, she is, it is. Agora, pulando para o plural. We are, you are, they are. Vocês perceberam que eu separei a tabela em duas? Por que eu fiz isso? É simples. A primeira tabela é composta de pronomes no singular e a segunda tabela de pronomes no plural. E também para eu conseguir passar as dicas para vocês. Na tabela dos singulares, o verbo to be conjugado forma a palavra amareis. Percebe ali, ó, am, are, is.
forma a palavra amareis. Então, sempre lembra, quando você for conjugar o verbo to be no singular, você conjuga com o amareis. Beleza? E na tabela dos plurais, é só você colocar o are, que não tem muito segredo, ele não muda. Então, é isso. Bem fácil, né? O verbo to be no presente é bem facinho. Agora a gente tem as nossas frases de exemplo. Eu usei de exemplo frases do Michael Scott, de The Office. Vamos lá. Holly and I are like Romeo and Juliet, and this office is a dragon that keeps them apart. Traduzindo fica, a Holly e eu somos como Romeu e Julieta, e esse escritório é como o dragão que separou eles. Obviamente o Michael não tá fazendo nenhum sentido com essa frase, porque Romeu e Julieta é completamente diferente do dragão, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Vocês perceberam que ele usou Holly and I are. Provavelmente muitas pessoas acham isso estranho. Eu também acho estranho o jeito que a pronúncia fica. Holly and I are. Fica bem estranho. Mas ele optou por usar o Holly and I. Ele poderia muito bem ter usado o we, né? Que vocês viram antes na tabelinha do verbo to be. Estava lá escrito we are. Aqui, gente, voltei pro slide da tabelinha para vocês verem. We are. É a mesma coisa que você mencionasse, por exemplo, my friend and I are. Julia and Stacy are. Entendeu? Tipo, a gente pode usar tanto esse mencionando dois nomes quanto o we. Agora vamos voltar para a tabelinha de. Tabelinha não, o slide de exemplo. Próxima frase. I am running away from my responsibilities and it feels good. Traduzindo fica, eu estou fugindo das minhas responsabilidades e me sinto bem. Obviamente, não vai nessa do Michael, porque não tá, novamente, não tá fazendo sentido nenhum. E ele usou o I am, que estava lá na tabelinha também. O I am é bem simples, não tem muito segredo, mas o I am é o único, como posso explicar? O único pronome que só ele tem o am. Você não vai usar you am, they am, entendeu? Você vai usar só o I am. Então, o am é o verbo to be que só é conjugado no pronome I. Próxima frase. An office is a place where dreams come true. An office is a place where dreams come true. Essa frase é uma das minhas frases favoritas dele, tem muito mais. Mas essa frase é bem engraçada, principalmente com ele falando. Traduzindo fica, um escritório é um lugar onde os sonhos se tornam realidade. Ele mencionou an office is, porque ele usou, como se tivesse usado, tipo, it is. It é quando você vai usar para alguma coisa. She é quando você vai usar para se mencionar uma garota, uma mulher. E o he é quando você vai usar para mencionar um garoto, um homem. E eles, os três, o he, o she e o it, os três, o verbo conjugado vai ser o is. Belezinha? Agora a gente vai para o último assunto da aula. A aula durou bem pouquinho, mas a gente vai conseguir fazer valer a pena. Agora a gente vai ver as perguntas básicas do inglês, que é para quando você, por exemplo, nessa lição agora, o último assunto vão ser as perguntas básicas em inglês. E aqui a gente vai mostrar eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. What's your name? Where are you from? How old are you? What do you do for a living? How are you feeling? What's your name é o básico, né? Tipo, qual é o seu nome? Where are you from? De onde você é? How old are you? Quantos anos você tem? What do you do for a living? O que você faz para viver? Essa é a tradução ao pé da letra. Mas ele está perguntando com que você trabalha. Onde você trabalha, com que você trabalha, entendeu? Esse tipo de pergunta. E how are you feeling? Vocês vão entender porque que as perguntas são muito diferentes. Que eu quis adaptar para a gente conseguir ter essas perguntas como uma base para você utilizar lá no exterior quando você não souber falar muito bem inglês e aí você quer entender diferentes situações, entendeu? Então, eu não foquei as basic questions numa situação só. Se eu tivesse focado em uma situação só, eu saberia usar elas para uma situação só. E não é isso que eu quero aqui. Então, vamos lá. Eu vou ensinar como responder elas, caso alguém pergunte elas para você.
Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês como você pode responder essas basic questions com as suas basic answers. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocar primeiro as minhas respostas, dar esses exemplos, explicar para vocês a tradução e depois como que você preenche ali com o seu perfil essas respostas. Vamos lá. My name is Livia. I am from Brazil. I am 14 years old. I am a student and I feel good because I'm teaching English. O meu nome é Lívia, eu sou do Brasil, eu tenho 14 anos de idade, eu sou uma estudante e eu me sinto bem porque eu estou ensinando inglês. Para você preencher ali, my name is, é bem fácil, é só você colocar o seu próprio nome com o sotaquezinho em inglês, se você quiser que o nativo te entenda mais do que ele já está te entendendo. Eu tomei a liberdade também de colocar I am from Brazil, because eu já estou aqui, porque a maioria do pessoal que está vendo aqui é do Brasil, né? Mas caso você não seja do Brasil, eu vou dar 4 exemplos de outros países que você pode ter nascido aí, sei lá, para a gente dar de exemplo aqui. Eu vou dar de exemplo a França, a Itália, os Estados Unidos e a Argentina. I am from France. I am from Italy. I am from the USA ou the United States of America. E I am from Argentina. Aí agora, gente, é só você preencher com a sua idade. É bem fácil esse também, mas eu acredito que muita gente está assistindo essa aula talvez não saiba falar a sua idade em inglês, né? Então, eu vou dar exemplos de algumas idades que, talvez, de pessoas que estejam assistindo aqui, né? Eu vou dar exemplos de 10 anos até 20 anos. I am 10 years old. I am 11 years old. I am 12 years old. I am 13 years old. I am 14 years old. I am 15 years old. I am 16 years old. I am 17 years old. I am 18 years old. I am 19 years old. And I am 20 years old. É bem importante que do 13 até o 19, que você pronuncie bem o teen, porque, por exemplo, 30, se você falar 30, eles vão entender que é 30. Então, tipo, não dá pra você chegar um adolescente lá e falar I'm 30 years old. Não dá. Falar que você tem 30 anos. Então, é bem importante, quando você for falar a sua idade, se a sua idade é de 13 a 19 em inglês, você pronuncie bem o teen no final, para eles conseguirem te entender. Próxima resposta é o I am ou I do. Eu falei I am a student, because eu tô já de novo eu falei because sem querer, gente. I am a student, porque eu sou uma estudante. Obviamente, eu não trabalho ainda. Na verdade, eu trabalho, eu sou professora de inglês. Então, eu poderia ter colocado ali, I am a English teacher. Mas eu preferi colocar que eu sou uma estudante. Bom, você pode colocar o nome da sua profissão, que é tipo, I am a dentist, I am a doctor, I'm a attorney, I'm a lawyer. Eu acabei de falar, eu sou uma dentista. A Já podia falar isso, a Já, nossa querida Jamile do Cria Alerta. I am a doctor, eu sou uma doutora. I am a attorney, eu sou um advogado. E I am a lawyer, eu sou advogado. Attorney e lawyer, eu acredito que seja a mesma coisa. O I do, ele pode ser usado tipo, I do engineering. Eu sou um engenheiro. O Matheus podia falar isso. Agora a próxima. I feel good, I don't feel good. Eu coloquei essa porque geralmente quando alguém, por exemplo, se você for um acidente, Deus te proteja, que nunca aconteça, mas caso aconteça, você tá ali preparado. Caso você vai numa viagem, aí tipo, você tá sozinho, sofre um acidente, ou você tá preocupado, tá acontecendo alguma coisa, e a pessoa vai te perguntar, how are you feeling? Ou are you feeling good? Aí você pode responder, I feel good, eu me sinto bem, ou I don't feel good, eu não me sinto bem. Se você conseguir, você pode colocar acrescentar mais alguma coisa, sabe? Tipo, colocar I don't feel good because my leg hurts. Tipo, eu não me sinto bem porque a minha perna tá doendo. Ou I don't feel good because I just got lost from my parents. Eu não me sinto bem porque eu acabei de me perder dos meus pais. Você pode falar, pode acrescentar se você souber acrescentar. Mas se você não souber acrescentar, não tem problema. Só fala I feel good ou I don't feel good.
que eles vão te entender também, tá? As basic questions, eu escolhi colocar elas na primeira aula, porque geralmente as perguntas aqui, ó, my name is, I'm from Brazil, até do trabalho, geralmente te perguntam numa entrevista de emprego. E eu sei que tem muita entrevista de emprego por aí que às vezes eles contam o inglês. Muitos empregos contam o inglês. Então, se você souber responder uma entrevista de emprego, ou até se você quiser um emprego no exterior, se você conseguir uma entrevista de emprego em inglês e eles te perguntarem umas coisas assim, sabe? Vão parecer ser só inglês básico, que eles vão conversar muito, se eles quiserem testar só inglês básico, você vai conseguir responder isso numa entrevista de emprego. Isso é muito bom. E aí a última, realmente, para caso aconteça alguma coisa e um nativo vai te perguntar como se você está bem, se você está bem, ou até para você conseguir conversar com um amigo americano, né, que fala inglês. E, bom, infelizmente, a primeira aula, it's over, guys. Acabou a primeira aula. Esse foi o fim, e eu tô bem triste, porque durou bem pouco. Mas foram 10 minutos, mas foram os 10 minutos mais curtos da minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados para a próxima aula, que a gente vai anunciar no Instagram do CRE Guarulhos e do CRE Guarulhos Tranquilidade. Um beijo da Teacher Lives. Deus abençoe vocês e até a próxima.